Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 34 ao 40. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo 34 ao versículo de número 40. Diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás ao Senhor, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Nós vamos orar a Deus nesta oração. Vamos dar graças pela leitura da Santa Palavra de Deus, também pelos dízimos e ofertas que serão trazidos ao altar do Senhor nesta noite. O presbítero Arnaldo vai estar orando, dando graças ao Senhor nesta noite. A paz do Senhor dos irmãos. Vamos orando ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez estamos te dando graça, Pai. Nós temos cantado e também leitura devocional nesta noite. Continua Deus falando em cada coração, em cada vida que aqui entrou nesta noite para aprender com a tua palavra, Pai. Para que a força negativa que aqui entrou nesta noite, ó Deus, seja amarrado e neutralizado, Pai, lançado no seu interior. Também lhe peço, Pai, nesta noite, abençoe os teus filhos que irão ofertar e aqueles que ontem diziam, Pai. Repreendo o pecador, o gafanhoto, aperte, ó Deus, e multiplique o seu enriquecido, Pai. E aquele que tiver desempregado, Pai, abre porta de emprego no nome de Jesus, teu Filho, desde agora e para sempre. Amém. Deixar uma oportunidade para esse para louvar a Deus comigo. Quando ela estiver louvando, a igreja servirá ao Senhor com seus dízimos e ofertas. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém.
presença de Deus nesta noite. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. O melhor lugar onde pode acontecer um milagre por você é na casa de Deus. Deus pode operar milagre em qualquer lugar, mas é seu templo, é a casa, é a sua casa, é o lugar onde Deus pode. Vamos cantar. O zagueiro, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, te chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, dá tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, leva-me somente a ti, o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como zagueiro, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, te chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, dá tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, leva-me somente a ti, o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, diga pra ele, todas as feridas, me ensina a ter santidade, leva-me somente a ti, o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre. Vamos cantar mais um de nós outros. Minha vida é do Mestre, coração é do meu Mestre, meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre.
poder sentar. Nós vamos cuidar do pessoal do discipulado. Nós explicamos domingo. O pessoal que faz discipulado na terça-feira não precisa fazer o discipulado no domingo. Quem faz o discipulado no domingo não precisa fazer na terça-feira, tá bom? Quem faz o discipulado no domingo participa do culto de doutrina aqui embaixo. Quem faz o discipulado na terça-feira, no domingo, se vier para a escola dominical, participa na sala de aula normalmente. Então, o pessoal que está fazendo o discipulado na terça-feira está liberado para subir para a sala de aula. Para quem não sabe, o discipulado é para os irmãos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que querem testemunhar da sua fé através do batismo. É claro que precisa ter primeiro nascido de novo para depois fazer isso. Nós aqui embaixo vamos ministrar a palavra do Senhor. Essa é a primeira terça-feira de 2013, do ensino. Nós vamos ministrar sobre os dois grandes mandamentos. Os dois grandes mandamentos de Deus. A partir de terça-feira que vem, nós vamos começar uma série de estudos sobre o final dos tempos. Vamos ministrar escatologia bíblica, desde o arrebatamento da igreja até o juízo final e a consumação de todas as coisas. Mas hoje nós vamos ministrar essa palavra que Deus colocou no nosso coração. O grande mandamento, ou os dois grandes mandamentos, conforme Jesus Cristo citou para nós. O texto que lemos, Jesus está sendo interrogado pelos fariseus, pois de muitas maneiras os fariseus e saduceus tentavam colocar ciladas contra a vida de Cristo, com o propósito de apanhá-lo em algum erro, em alguma falha. Então uns, depois que Jesus, conforme está no versículo 34, emudeceu mediante algumas respostas, os saduceus, um deles, segundo o texto, doutor da lei, chegou para Jesus e perguntou: qual é, Senhor, o maior mandamento da lei? O grande mandamento da lei. E aí Jesus respondeu: o maior mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui estão os dois grandes mandamentos segundo Cristo. Então, o que é um mandamento? O que é um mandamento? Segundo o dicionário, mandamento é um preceito. Mandamento é uma ordenança de Deus. Todos nós somos sabedores que existem mandamentos de homens e existem os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus para nós, para a nossa vida, estão contidos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa fonte de fé e prática. Se você é um cristão, mas você não crê na totalidade da Bíblia, você é qualquer outra coisa, menos cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele crê na Bíblia incondicionalmente. Ela é a palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra. Eu já citei aqui que um certo homem de Deus disse: o que eu creio da Bíblia, eu prego. O que eu entendo da Bíblia, eu prego. O que eu não entendo, eu creio. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, os mandamentos de Deus para nós estão nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, sobre o Decálogo. O que é o Decálogo? O Decálogo é o que nós conhecemos mais comumente como os 10 mandamentos. A palavra Decálogo significa 10 palavras. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, eles eram apenas uma multidão de escravos. Não eram um povo, não eram uma nação. Porque uma nação
verdadeiramente constituída, ela precisa ter um território com limites, uma cultura própria, né? Uma constituição, precisa ter leis. E aquele povo, aqueles quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, não eram ainda uma nação. Quando eles saíram do Egito, eles eram hebreus. A palavra hebreu significa povo sem fronteiras. Eles não tinham um estado próprio. Mas Deus iria introduzi-los em uma terra, iria constituí-los uma nação. Antes de Deus colocá-los em uma terra com limites, Deus precisava lhes dar leis que viessem reger suas vidas, tanto leis espirituais, leis morais, como leis sociais. Então, no Monte Sinai, Moisés subiu ao monte, está no livro do Êxodo, e ao subir ao monte, passando lá 40 dias e 40 noites, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus dá para Moisés 2 tábuas de pedra. E naquelas 2 tábuas de pedra, Deus escreve com a sua própria mão os 10 mandamentos, que é conhecido na teologia como decálogo, ou 10 palavras. Por exemplo, um deles é: não matarás. Então, quando Deus diz não matarás, ali está um mandamento de Deus. Quando nós observamos o decálogo, ou os 10 mandamentos, se você é um estudioso da Bíblia, você vai observar que os 4 primeiros mandamentos que Deus deu são conhecidos como os mandamentos do amor a Deus. Não está lá dizendo isso, mas na teologia, os 4 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos, eles são conhecidos como os mandamentos do amor a Deus. Vamos ver quais são. O primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? É um mandamento do amor a Deus. Porque se alguém tiver outro Deus além do verdadeiro Deus, ele vai ter que repartir este amor de Deus com outro Deus, e Deus não aceita isso. Então, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Vamos fazer isso para melhorar, para os irmãos acompanharem. Abra sua Bíblia, vamos lá em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Eu vou já chegar no tempo, os 2 grandes mandamentos que eu estou introduzindo. Êxodo, capítulo de número 20 e versículo de número 3. Primeiro mandamento, ou os 4 primeiros mandamentos no decálogo são os conhecidos como os mandamentos do amor a Deus. O primeiro deles: não terás outros deuses diante de mim. Então, qualquer outro Deus que a pessoa coloque para adorar, para cultuar, e aqui, irmão, quando Deus está dizendo não terás outros deuses diante de mim, Deus não está falando de imagem e escultura, porque as imagens vêm no segundo mandamento. Quando Deus está falando não terá outros deuses diante de mim, aqui não é uma referência a imagens, aqui é uma referência a tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus da nossa vida. Tudo aquilo que rouba de mim o primeiro lugar de Deus na nossa vida se torna um Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 deuses. Tem pessoas que o dinheiro é Deus dele, tem pessoas que o trabalho é o seu Deus. Ele não tem tempo para buscar a Deus, está de domingo a domingo querendo ganhar dinheiro no trabalho, se torna um Deus. Tem pessoas que o seu Deus é a televisão, ele não consegue renunciar à televisão para vir ao culto, se tornou o seu Deus. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus, o primeiro lugar de Deus na nossa vida, se torna um Deus. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, você está acompanhando, o versículo 3 está o primeiro, está no versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. É o segundo mandamento. Deus está proibindo
fazer qualquer imagem de escultura, seja de gesso, seja de ferro, seja de prata, seja de ouro, seja de madeira. Deus está dizendo que não se deve confeccionar, fazer nenhuma imagem de escultura. Tem pessoas que se prostram diante de uma imagem de escultura. Lá no Salmo 115 diz: tem olhos, mas não podem ver, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não pegam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, e nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles todos aqueles que o fazem e aqueles que o adoram. Ou seja, se torna uma pessoa inerte, sem vida, sem existência. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 42, nada sabem aqueles que saem em procissão, carregando uma imagem de escultura e roubam ao Deus que não pode salvar. O Deus que nós servimos nesta noite, você não precisa carregar Ele, Ele é quem nos carrega. Bendito seja o nome do Senhor. Então está aqui o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E quando diz imagem de escultura, é imagem nenhuma de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Hoje nós estamos vivendo um tempo sério, uma coisa séria. Tem pessoas usando o nome de Jesus para qualquer coisa. Eu fiz um seminário, já preguei isso aqui, no seminário de missões Imperatriz, estava no seminário. Aí os irmãos foram comprar um refrigerante, estava lá, refrigerante Jesus. E esse refrigerante vendeu tanto que foi patenteado por uma empresa importante para vender para fora, até mesmo do Brasil. Ainda não chegou aqui em Minas Gerais, mas tem lá em Imperatriz, no Maranhão, existe esse refrigerante, é muito conhecido. Mas a Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O sangue de Jesus. Tem pessoas usando o sangue de Jesus, clamando ou citando o nome de Jesus por qualquer coisa. Eu costumo dizer que você disse para o pastor Aloysio que você vai na casa dele, você não precisa usar o nome de Jesus. Pastor Aloysio, eu vou lá na sua casa, você vai mesmo no nome de Jesus? Não precisa. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Se você diz que vai, cumpra com a sua palavra. Não podemos usar o nome do Senhor Deus em vão. Existem muitas pessoas que estão vivendo certas dificuldades espirituais porque já não honram mais o nome de Deus. E é um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, que são conhecidos como os mandamentos do amor de Deus, o quarto mandamento, esse que eu disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está no versículo 7. O próximo quarto está no versículo de número 6. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí você vai me dizer: não, pastor, nós não guardamos o sábado. Como é que faz? Quando Deus estava estabelecendo para o povo judeu o dia do sábado para o santificar, era um dia de descanso do Senhor. Hoje, para a igreja primitiva, ou para nós, a igreja, o dia de descanso para buscar a Deus é o domingo. Nós buscamos a Deus no domingo. Existem pessoas que fazem assim: eles trabalham o dia, a semana inteira para Ele, no domingo tinha que tirar para Deus, aí tira para Ele de novo. Não tiram um dia para adorar o Senhor, para servir a Deus, E essas pessoas que fazem isso, irmão, podem fazer a soma no final das contas da sua vida. Pode fazer a conta do trabalho, do dia. Você trabalha muito, mas colhe pouco. O salário que ganha é como se colocasse num saco furado. O dinheiro que ganha tem que gastar com remédio, com as enfermidades, com problemas. O devorador vai tocando e você não sabe por quê. Porque Deus te dá 7 dias na semana e 6 para você trabalhar para você, e você não tem coragem de tirar um dia para verdadeiramente naquele dia você servir a Deus, descansar e também servir ao Senhor. Então aqui estão os 4 mandamentos. Os primeiros mandamentos são conhecidos como os mandamentos do amor de Deus. E os outros 6 mandamentos que estão aqui tratam do nosso amor ao próximo. Está no versículo de número 12. Continuando aqui, o quinto, na sequência, mas são 6 mandamentos. 4 deles, dos 10 mandamentos, 4 tratam do amor a Deus, e 6 deles tratam do amor ao próximo. Veja, porque aí você vai entender porque lá no versículo que nós lemos, Jesus respondeu para o doutor da lei: qual é o maior mandamento, Senhor? Amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Está relacionado lá esses 4 primeiros mandamentos. E o semelhante a este, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E neste que Jesus citou estão estes 6 incluídos. Quais são? Primeiro, honrará teu pai e tua mãe. Olha, isso aqui é tão sério. Tem muita gente vivendo em dificuldade na sua vida cristã porque não honra seu pai e sua mãe. Tem muitos que estão morrendo mais cedo e já estão agendados até mesmo para morrer mais cedo. Não morreu ainda, mas já está agendado na agenda de Deus para morrer mais cedo, porque não honra seu pai e não honra sua mãe. Cuidado, porque o texto diz aqui, ó: honra teu pai e tua mãe, para que se o quê? Se prolonguem os teus dias na terra que é o Senhor de Deus. Mas aquele que não honra pai e mãe, a Bíblia diz que os dias são abreviados. Por isso que eu estou dizendo, e eu estou dizendo pelo Espírito de Deus, que tem pessoas que estão com os seus dias abreviados na agenda de Deus. Porque na igreja é crente, mas em casa amaldiçoa o pai, amaldiçoa a mãe, chama tudo quanto é tipo de nome com o pai, com a mãe, não obedece, não respeita, joga as coisas no pai, joga as coisas na mãe. Cuidado. A Bíblia manda honrar seu pai e sua mãe, é um mandamento, certo? 6º mandamento está relacionado com o próximo. Qual é? Não matarás. Não matarás. Aqui está incluído toda sorte de homicídios. Não é só aquele que a pessoa puxa o revólver ou a arma branca e tira a vida de alguém, né? Mas tudo quanto é tipo de homicídio. Qual é o próximo? Não adulterarás. Né? Todo mundo sabe o que é o adultério, que é a traição conjugal. Jesus foi mais longe e disse: aquele que olhar para uma mulher com um pensamento impuro no coração, este já cometeu adultério com ela. Então é um mandamento: não adulterarás. Né? Hoje tem pessoas arranjando tudo quanto é tipo de desculpa para praticar o adultério. Mas o adultério é pecado, e a Bíblia diz que nenhum adúltero entrará no reino de Deus. Né? Ore a Deus, busque se está com problema no casamento, se está com problema conjugal, se está com problema de convivência conjugal, busque aconselhamento pastoral, oração, mude também, porque tem pessoas que estão com problemas no casamento e só quer que o cônjuge mude, mas ele não muda também. Então mude de atitude, renuncie, tome decisões para que possa melhorar o seu relacionamento conjugal e fugir do adultério. Irmão, Satanás não brinca de ser Satanás. Você está vivendo uma vida conjugal difícil e Satanás já está preparando uma pessoa, já está preparando alguém, já está criando uma situação para criar uma situação de adultério. O inimigo não brinca de ser inimigo. Preste atenção, porque o Espírito de Deus não fala com quem está ausente, fala com quem está presente. Eu sei que Deus ele vai falando conosco nesta noite. Então não adulterarás. Qual o próximo? Não furtarás. Toda sorte de furto, de roubo. Qual é o próximo? Esse aqui, meu irmão, que tem de crente enrolado nesse mandamento aqui, que tem de cristão enrolado nesse mandamento, falando da vida dos outros, mexericando sobre a vida dos outros, às vezes passando para frente uma história que ouviu de alguém que não sabe nem se é verdade. E aqui está no decálogo. É tão sério esse mandamento que Deus colocou entre os 10. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, contra o teu irmão. Qual é o próximo? O outro. Não cobiçarás, que é o 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Viu? Fica contente com o que você tem, com o que Deus te deu. Dá glória a Deus. Porque se você se contentar e der glória a Deus, Deus vai abençoar e vai multiplicar. Tira o olho daquilo que não é teu, que não pertence a ti. Tem homem por aí que só acha bonita a mulher dos outros. A mulher dele virou um botijão. Aí fica olhando para a mulher dos outros. Não, olhe para a sua esposa.
Olhe para ela, porque foi ela que você escolheu, né? Tem mulher que diz: como eu queria ter o marido de fulano de tal. Queira não. A Bíblia diz: não cobiçarás. Não cobiçarás, né? Foi orar pouco, né? Então, irmãos, veja bem, no Decálogo Jesus extrai o que chamamos de os 2 grandes mandamentos. Eu estou explicando para vocês o que é mandamento, citando o exemplo aqui do que é mandamento, porque nós vamos falar sobre esses 2 grandes mandamentos. Qual é o primeiro? Cite aí para nós. Qual é o primeiro grande mandamento? Não acredito que vocês não sabem. Olha, irmão, isso aqui é reflexo, é o reflexo do amor do povo por Deus. Nós vamos ver que se verdadeiramente nós somos crentes ao ponto de amar a Deus de verdade. Será que nós não estamos nos acostumando a só vir ao culto, prestar o culto, ser crente? Mas será que nós estamos verdadeiramente amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente? Porque este é o maior de todos os mandamentos. E não conhecer este mandamento pode ser uma indicação de que Deus verdadeiramente não esteja sendo amado como deveria ser amado. Mas eu vou ministrar nesta noite sobre ele. Primeiro é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quando eu estava pensando neste mandamento, me preparando este ensinamento, me veio à mente um jovem e uma moça, quando passam a se gostarem a primeira vez. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, todos, se tiver alguma exceção, nós vamos ter que orar. Mas eu acredito que todos que estão aqui esta noite já se apaixonou a primeira vez, com exceção de crianças e adolescentes, quem sabe. Eu digo para nós que estamos aqui. E todos vocês sabem que revolução foi causada naquele momento. Na hora que um rapaz e uma moça se enamoram, né? Alguma coisa acontece, nós vamos falar sobre isso, mas antes deixa eu ver aqui. Deixa eu dizer-vos uma coisa. Quando nós vemos este mandamento, este termo, coração, alma e mente, o que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo que a gente tem que vir apenas à igreja, ou vir ao culto, ou vir na terça, ou na quinta, no domingo? Será que é só isso que Jesus está dizendo? Jesus está nos dizendo, irmãos, que o nosso amor a Deus tem que ser um amor por inteiro. Segure na mão do seu irmão e diga: Deus não aceita amor pela metade. Eu tenho certeza que se nós voltarmos para o contexto natural do nosso mundo, você não aceitaria alguém te amar pela metade. Você não gostaria, não aceitaria alguém te namorar ou te amar e flertar com outro. Quando Jesus está dizendo que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, Jesus está usando aqui todas as faculdades do homem, espírito, alma e corpo. Está nos dizendo que Deus quer que nós o amemos por inteiro. Emoções, pensamentos, sentimentos, direcionados a Deus de forma culta, santa, racional, com entendimento. Não uma fé cega, um culto vazio e sem vida. A gente observa hoje algumas pessoas que vêm ao culto ou frequentam as igrejas por aí, e parece que elas estão ali para cumprir uma tabela, para cumprir uma obrigação religiosa, mas não há uma demonstração deste amor para com Deus, para com Cristo. Não há uma expressão deste amor. Irmão, não existe amor
que não se expressa. Eu já disse que Shakespeare ele disse: quem ama dá na vista, quem ama demonstra. Eu já contei aqui a história de uma mulher que o marido faleceu e ela ficou no pé do caixão. Como eu amava esse homem. Aí os filhos batiam no ombro dela: mamãe, nós sabíamos que a senhora amava, mas eu amava esse homem. E as pessoas se comoviam. Aí chegavam os vizinhos, e quando chegavam os vizinhos, ela queria dizer para os vizinhos: como eu amava esse homem. E os vizinhos: irmã, nós sabíamos que você amava. Aí chegou o pastor, e o pastor: meus pêsames, minha irmã, e Jesus vai te ajudar. Como eu amava esse homem, pastor. Eu sabia que você amava, irmã. Nós sabíamos. Aí foi para o cemitério. Quando foi descer o caixão, ela gritou de novo: como eu amava esse homem. E o pastor disse: nós sabíamos que você amava. Ele disse: mas eu nunca disse para ele, pastor. Nunca disse a ele que amava. O que adiantou, irmãos? Bom, agora estava louco. Viveu a vida inteira, nunca disse para ele que amava. Agora o homem está morto. O que adianta ela estar no caixão? Como eu amava esse homem, como eu amava esse homem. Diga aí para o irmão que está do seu lado: não diga para dizer, não deixe para deixar, não deixe para dizer que ama quando for tarde demais. Quando não tiver mais jeito, quando você perder aquilo que você tinha, não deixe para fazer isso quando for tarde demais, porque aquele homem não tinha mais condições de ouvir. Então, nós precisamos dizer para Deus se você a ama. Um amor devotado, um amor sincero e um amor predominante. Aí eu volto à história do jovem, né? Quando uma pessoa ama, ela se apega, ou não? Sim ou não? Sim. Ela se afeiçoa à pessoa amada, ela quer estar perto. Quando a pessoa ama, ela quer compartilhar, ela quer estar perto da pessoa amada. Tenho certeza disso. Eu trabalhava fora quando namorava com a irmã Linguina. A coisa que eu mais, meu Deus, pensa numa semana longa. Mas demorava, irmão, passava os dias para eu viajar no final de semana, eu ensinava fora, para chegar na cidade, para vê-lo. E às vezes não conseguia vê-lo, porque os pais dela eram bravos, irmão. Pensa que os pais bravos, não deixavam sair de casa. Quem ama quer estar perto, quem ama se apega, quem ama se afeiçoa, quem ama compartilha. Será que você ama a Deus de todo o teu coração mesmo? Quem ama, compartilha sonhos, compartilha ideia, compartilha projetos. Meu menino tem 17 anos, começou a namorar. Eu acho que, esse dia eu estava pensando: meu Deus, eu acho que a operadora vai ter dificuldade agora, porque de 5 em 5 minutos tem que mandar torpedo para namorar, a namorada manda torpedo de volta, e eu acho que a operadora está com dificuldade agora de acompanhar a coisa. Porque a pessoa começa a namorar, quer estar perto, quer conversar. É assim, quem ama é assim. Ou não? É ou não? Tenho certeza que é assim. Quando a pessoa está amando, irmão, e ela encontra a pessoa amada, o coração acelera, as mãos ficam molhadas, começa a suar, o estômago parece que tem borboleta dentro dela, começa a embrulhar tudo, o corpo fica vibrando. E se a pessoa não estiver namorando, ela estiver só apaixonada e a pessoa der um beijinho no rosto, na face, a pessoa nem dorme de noite. Nem dorme, passa a noite, se tiver fogo, fica olhando para o fogo, se tiver, fica olhando para as telhas. Não quer dormir porque quer gozar aquele momento, quer aproveitar, irmão. Amanhece o dia, nem fome não sente. Está tão bem, tão bem, meu Deus do céu. Pensa na pessoa apaixonada. A menina, a mãe não precisa mandar fazer nada. Ela pega aquele limpador e começa a limpar as coisas na estante e começa a cantar. Parece que está vendo passarinho.
O rapaz vai trabalhar e aí de repente ele senta e fica olhando para o sol, para o tempo, pensando no beijo que recebeu no rosto do ano. Ou não é assim? Pastora, só aprendeu. Eu vou ficar calado dessa vez. Mas é assim, irmão. Quando a pessoa ama, a pessoa quer estar perto, né? Olha aqui, existe uma substância química no ser humano, no corpo humano, chamada feniletilamina. É a substância responsável pelo coração disparado, pela mão suada, pelas pupilas dilatadas. A pessoa encontra a pessoa amada, isso acontece. O corpo libera essa substância, libera a adrenalina. A adrenalina é a substância liberada que acelera a sensação de bem-estar. Libera uma outra substância chamada endorfina, que melhora o sistema imunológico e cura até mesmo a gripe. Até bom da gripe a pessoa fica. Quando a pessoa está apaixonada, se encontra com a pessoa amada. Glória a Deus. Jesus está vendo, viu, meu filho? Aí meu marido está sentindo alguma sensação aí. Então, irmãos, é assim ou não é? É assim. Mas pastor, por que o senhor está falando de tudo isso? Porque eu quero levar para Deus. E o seu amor para Deus? Se com a pessoa amada, a pessoa sente toda essa revolução dentro do seu corpo, e o amor a Deus? E o amor a Cristo? Ao Deus que nós devemos servir. Porque quem ama, demonstra. Quem ama, fala, expressa, age. Quem ama, reage. Desenvolve relacionamento. Quem ama, desenvolve relacionamento. Por isso que Deus escreveu, mandou Isaías escrever, dizendo: olha aqui para mim. Escrever, dizer assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Porque como é que eu amo a Deus e não expresso? Como é que eu amo a Deus e eu venho para a igreja e eu vou me encontrar com Deus, eu me encontro com Deus e eu não tenho nem coragem de dobrar o joelho para orar. Fico esperando. É dia de terça-feira, eu só chego depois das 7h30, porque eu sei que tem meia hora de joelho e eu não dou conta de orar. Se eu não tenho este prazer, se eu não tenho esse relacionamento com Deus, se eu não desenvolvo um relacionamento com Deus, se o primeiro e maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Eu já expliquei para os irmãos que quando o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, significa não permitirmos que nada quebre nosso relacionamento diário com Deus. Você tem com Deus um relacionamento diário, cotidiano, que demonstre para Deus que você verdadeiramente o ama, ou você é só mais um religioso? Você é só mais um assembleiano? É só mais um crente? Cadê o seu amor verdadeiro? Vamos abrir João capítulo 21, versículo de número 15, Evangelho de João, capítulo 21. Jesus nesse capítulo aqui já está ressuscitado, já está aparecendo a Pedro na praia, e Pedro, todos nós sabemos que ele negou a Cristo 3 vezes, e agora Jesus ressuscita, está na praia com Pedro. Vamos ler a partir do versículo de número 14, que diz assim, capítulo 21 de João, e versículo 14:
E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Ele disse a quem? A Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-nos mais do que a estes? O que Jesus perguntou para Pedro? Se ele o amava. Pedro, você me ama? Tu me ama, Pedro? Aí Pedro responde: tu sabes que te amo. Porque Jesus sabe. Pedro não era bobo. Pedro poderia ter dito assim: Senhor, eu te amo. Mas e se ele não amasse? Mas Pedro conhecia o Cristo que ele servia. Então ele disse: Senhor, tu sabes. O que Pedro estava querendo dizer? Senhor, tu sonda corações, tu sonda as mentes, tu sabes que te amo. Aí vamos lá. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-nos? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Versículo 17: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu, porque se fosse Jesus tivesse perguntado para mim 3 vezes se eu amava, eu também tinha ficado triste. Isso poderia estar dando alguma indicação de que verdadeiramente eu não estava amando a Cristo como deveria. Quando alguém te diz alguma coisa que você não confia na pessoa, o que você diz para ela? É verdade? Você vai cumprir mesmo? Você vem mesmo? Você vai fazer mesmo? Não é assim? Porque a sua confiança com aquela pessoa já não é mais total. Você já não consegue mais confiar totalmente na palavra daquela pessoa. Aquela confiança foi quebrada. Então Jesus não estava aqui envergonhando a Pedro, mas na verdade Pedro tinha negado a Cristo por 3 vezes. Pedro tinha dito para Cristo na sala, no momento da ceia: Senhor, eu morrerei contigo. Para onde o Senhor for, eu vou contigo e morrerei contigo. E ele disse: não, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Não, Senhor, morrerei contigo. Aí Jesus foi preso, Pedro fugiu, foi para o pátio. Todos nós conhecemos a história. Chegou a empregada lá e disse: você é um deles. Ele disse: não, não sou. Depois chegou uma jovem e disse: você também é um deles, porque a sua fala te denuncia. Não, eu não sou. E a Bíblia diz que ele chegou até espraguejar. Depois chegou uma terceira pessoa e disse: você também é galileu, você também andava com o Nazareno. E Pedro disse: não, eu não sou deles, eu nem o conheço. Nós não estamos aqui para julgar Pedro, porque talvez se fosse qualquer um de nós faríamos o mesmo. Então Jesus precisava sarar Pedro. Sabe por que Jesus precisava sarar Pedro? Porque Pedro não se perdoava por aquilo que ele fez, por ter negado o seu Cristo por 3 vezes. Mas Jesus é misericordioso. Jesus precisava curar Pedro. Então Jesus prepara esse diálogo com Pedro e pergunta pela terceira vez. Pedro se entristece. Então a Bíblia diz: entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez antes. E Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Não tem nada oculto, Senhor. Não tem um resquício de sentimento no coração de um homem que o Senhor não conheça. Tu sabes tudo. E tu sabes que eu te amo. Glória a Deus. Então Jesus, irmão, ele requer esse tipo de amor que ele pediu para Pedro. O amor aqui é o amor não só de vontade, mas também o amor do coração. Jesus pediu aqui para Pedro os 2 tipos de amor que tem uma tradução no grego: o amor fíleo e o amor ágape. Que o amor fíleo é o amor com as emoções, fraternal. O amor ágape é o amor incondicional. É o amor que a pessoa oferece a Deus com os sentimentos, mas sem pedir nada em troca. Tem pessoas que vêm para a igreja amar a Deus, mas no dia que Deus não dar a bênção para aquela pessoa, ela sai revoltada da igreja.
sai murmurando de Deus. O amor ágape, o amor prestado a Deus, nesse sentido, é um amor incondicional. Ela ama a Deus, não por aquilo que Deus pode dar, mas por aquilo que Ele é. E nem só por aquilo que Ele é, porque você não pode servir a Deus porque Ele é Deus. Você tem que servir a Deus porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus exigiu de Pedro esse amor. O amor filial, que envolve a afeição, a emoção, mas também o amor ágape, né? Que é o amor inteligente, um amor com propósito incondicional, que você não serve a Deus para pedir alguma coisa em troca. Jesus, irmão, Ele sabe, olha aqui para dizer uma verdade, Ele sabe quem verdadeiramente, está faltando muita gente, mas tenho que falar para quem está aqui, entre nós que está aqui, Ele sabe, e até aqueles que não estão, mas que servem, ou dizem servir nesta igreja, sabem quem verdadeiramente ama a Ele, e sabe quem verdadeiramente está se afastando do amor a Ele. Quem está cada dia desviado deste amor, se afastando deste amor, indo cada vez mais para longe. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Versículo de número 2 ao versículo de número 4. Ele está citando uma carta para João escrever à igreja em Éfeso, e ele diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Agora olha o que ele diz no versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus, ele sabia que a igreja de Éfeso estava se desviando pouco a pouco, estava se afastando. É como eu citei na questão do namorado, né, irmão? A namorada, a pessoa namora, quer estar perto, toda hora quer se encontrar, né? Naquele tempo, no meu tempo, não tinha celular, né? Era carta, né? Demorava um mês para chegar. Hoje é torpedo, chega em fração de segundos. A pessoa quer falar, namora, quer estar perto, né? A questão não é só quando namora, né? Dizem por aí que quando a pessoa namora, meu bem, tudo meu bem, né? Tudo é meu bem, oh, meu bem, é meu bem para cá, meu bem para lá. Quando casa, meus bens para cá, seus bens para lá. Desse jeito. Já contei aqui a história do rapaz que estava com a moça na rua, né, apaixonado, e eles olharam para cima, dia de lua cheia, olhou para cima, lua, que coisa linda, meu filho, aquilo é a lua. Não, é o teu brilho, minha rosa, ofusca o brilho da lua. Era desse jeito. Casou, passou a fase do encantamento, porque o casamento tem 5 fases. Tem a fase do encantamento, que dura até os 3 anos. Tem a fase do desencantamento, né? A pessoa pode acordar, irmão, de manhã o cabelo arrepiado parecendo uma bruxa, mas ele está na fase do encantamento. Ele olha e diz: minha princesa, você está linda. Passa a fase do encantamento, ela acorda com os cabelos arrepiados. Você está parecendo uma bruxa, vai pintar esse cabelo. A pessoa namora, né? Ontem, você vê, a pessoa quer estar perto. Eu
Eu amo a minha esposa, mas eu tenho certeza que ela me ama mais do que eu amo ela. Porque pensa na mulher, ontem eu cheguei, ela estava cansada, eu cheguei na cozinha, minha filha, fiquei com dor no coração. Quer que eu te ajude em alguma coisa? Quer que eu te ajude a fazer alguma coisa? Eu só quero que você sente aqui, fique perto de mim. Porque quem ama quer estar perto. Isso não pode se perder no casamento. Não pode se perder. Não é verdade? Não pode. Né? Então olha o que aconteceu aqui. Tem pessoas que o casamento está como isso aqui. O primeiro amor se acabou. Está vivendo como dois irmãos dentro de casa. Você não casou com o irmão, meu irmão não casa com o irmão. Então estão vivendo com os dois amigos. Marido e mulher são amigos, mas antes de ser amigos são cônjuges. Aprenderam a conviver. E pode sentar com uma pessoa num casamento desse individualmente, pergunta se ela é feliz, pergunta se ele é feliz. Eu tenho certeza que se ela tiver condições do seu corpo não saber, ela vai dizer, não sou feliz no meu casamento. Eu aprendi a conviver. Aprendi a viver. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Deus está dizendo para a igreja de Éfeso, eu conheço suas obras, conheço o seu sofrimento, conheço suas lutas, vejo que vocês não suportam os maus, mas tudo isso aqui, irmão, Jesus estava falando no presente, era o que a igreja de Éfeso tinha feito no passado. Aí Jesus disse, mas eu tenho porém contra ti que tu abandonaste, que tu deixaste o primeiro amor. Jesus estava dizendo, você já não me ama mais como você me amava antes. Você já não me serve mais como você me servia antes. Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra? Lembra, irmão? Não perdeu uma oração, lembra? Lê a Bíblia todo dia, lembra? Ia fazer qualquer refeição, né? Orava, lembra? Jejuava sempre uma vez. Lembra quando você aceitou Jesus? Marcava evangelismo, você era o primeiro a chegar, lembra? E hoje? Você deixou o primeiro amor? E a palavra deixar aqui no original, irmão, é divorciar-se. É a mesma palavra que é usada para divórcio. Quando alguém vai se afastando de Deus, ela vai se divorciando de Deus. E se o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, eu não posso abandonar nem me afastar de Deus, deixando o meu primeiro amor. Mas Jesus, quando fez um raio-x da igreja de Éfeso, irmão, e você pode ver, ó, você pode observar que Jesus escreve 7 cartas no Apocalipse, e aqui cada igreja representa um período da história da igreja. A igreja de Éfeso é a igreja primitiva, primeiro amor. Aí depois vem a segunda igreja, a igreja de Esmirna, representa a igreja dos patriarcas. Depois vem a igreja de Pérgamo, que representa a igreja do ano 300, 400 depois de Cristo. Depois vem a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, que é a igreja morta. Depois a igreja de Filadélfia. E por último, que representa a igreja do nosso tempo, a igreja de Laodiceia, a igreja morta, a igreja que não tem fervor no amor. Você já pensou num amor sem fervor? Num amor frio? Você vai dar um beijo no seu esposo, ele te trata com frieza. Vai dar um beijo na sua esposa, ela te trata com frieza. Você percebe aquilo? Sabe que a pessoa está te tratando com frieza, com mornidão, não tem fervor naquele relacionamento? Você vai ficar triste ou não vai? Qualquer pessoa vai ficar triste quando o seu cônjuge vai lá dar um abraço nele e trata ele com frieza. É a igreja de Laodiceia, igreja morta, nem é fria e nem é quente. É a igreja do final dos tempos, dos últimos dias, a igreja morna, a igreja do povo sem compromisso com Deus, que perdeu o primeiro amor. Você precisa fazer uma análise da sua vida cristã e viver o maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas vamos lá, encerrando esse tópico, vamos para o próximo para nós encerrarmos. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o outro semelhante a este
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha aqui para mim que eu te dizer uma verdade. Se você não conseguir desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, você nunca conseguirá cumprir este outro. Nunca. Por que, pastor? Porque o homem é humanamente egoísta. O ser humano é individualista. O ser humano é propenso a toda sorte de sentimento ruim. Se o amor de Deus não estiver derramado no seu coração, se você não consegue amar a Deus com todas as suas forças, você nunca vai conseguir também amar teu próximo. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus, e aí o teu próximo. Porque se você não ama a Deus, não pode amar o teu próximo. Não vai ter amor para amar o seu próximo. Seu sentimento sempre vai ser egoísta, sempre vai ser individual, sempre vai ser propenso a toda sorte de ruindade. E o pior, irmãos, que mais me dói o coração, é que a mensagem profética para o nosso tempo é terrível. Quero que você abra 2 Timóteo, capítulo de número 3, para vermos aqui como serão os homens nos últimos dias. Segunda Timóteo 3:1. O texto diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos no original é tempos selvagens. Versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Irmão, se tem gente na igreja que é mais amigo dos prazeres do que de Deus, imagine fora da igreja. Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Piedade é religiosidade, mas negando a eficácia dela, destes afastem. Assim serão os homens. Se você contar aqui, nós temos três classes de 6 tipos de pecados, formando o número 666. Assim serão os homens nos últimos dias. A Bíblia diz. Sabe qual é a minha oração a Deus? Deus não permita que isso se cumpra na minha vida, porque o ser humano é egoísta, inclinado ao egoísmo, ao orgulho, à altivez. A Bíblia diz que os homens nos últimos dias serão piores do que isso. Se a pessoa não tiver o amor de Deus e amar a Deus, ela nunca vai conseguir então amar o seu próximo. Só que um homem que tem o Espírito de Deus na vida, um cristão que tem o Espírito de Deus na vida, irmão, olha aqui para mim para eu dizer uma verdade. Um cristão que tem Deus na vida, ele não pode ter o mal no seu coração. Não pode. Se existe alguém na igreja, mas ele é mau, o seu coração é mau, tem sentimentos maus, libera palavras más, essa pessoa pode ter tudo, menos Deus na vida. Porque uma pessoa que tem Deus e tem o Espírito de Deus na vida, ele não pode cultivar o mal, ele não pode desejar o mal. Aí você pode pensar assim, mas pastor, eu conheço gente na igreja que é mal. Irmão, na igreja tem todo tipo de gente, todo tipo, pode ter certeza disso. Nem todo mundo que está na igreja e diz que é cristão é verdadeiramente cristão, e nem todo mundo que está na igreja e até é membro da igreja é verdadeiramente crente. Pode ter certeza disso. Claro que a igreja, aquilo que a pessoa faz de maldade e pega, a igreja disciplina, mas aquilo que a igreja não é, a igreja não é o FBI não, para ficar investigando a vida de ninguém. Você é um indivíduo, você tem sua vida, você vai viver sua vida. Aquilo que fere a sã doutrina e chega ao conhecimento da igreja, a igreja corrige. Mas se alguém vem na igreja, passa 2 horas no culto
e é mau lá fora, problema dele, no sentido de dizer que serve a Deus. Mas uma pessoa que tem Deus na vida, eu digo sem medo de errar, ele não cultiva o mal na sua alma, não deseja o mal para o seu próximo, e nem mesmo para o seu inimigo. Quem tem o Espírito de Deus não pode cultivar a maldade, não pode plantar sementes de maldade no coração. Quem tem Deus, né? Porque existem pessoas por aí que oram até para Deus matar o outro para subir o lugar do outro. Ainda bem que Deus não ouve esse tipo de oração. A Bíblia diz que a maldição sem causa não peca. Não peca, né? Quanto mais a pessoa tem inveja do crente fiel, mais Deus vai abençoar aquele crente fiel. Mais ele vai prosperar, mais ele vai ter a bênção de Deus. Quando ele permanecer fiel a Deus, pode ter certeza que a inveja não vai te tocar. Pode ter a inveja que for, mas Deus vai te cercar, vai te guardar, vai te cobrir com sangue. Deus não vai permitir que o mal te atinja. Não vai. Certo? Então, volto a dizer, um homem que tem Deus na vida, que ama a Deus, ele não pode ter o mal no seu coração. Ele não pode cultivar. Pode até surgir o pensamento, mas você é cristão, você tem o Espírito, você vai repreender. Ele não aceita. Não aceita. Eu tomo a decisão de não odiar. Eu tomo a decisão de perdoar. Eu tomo a decisão de não guardar nada. Porque eu sirvo a Ti, eu sirvo a Deus. E o coração de Deus não tem maldade, não tem mal. O Espírito de Deus não pode habitar num templo. No templo, nós somos o templo do Espírito. E o Espírito de Deus não pode habitar em um templo aonde os seus pensamentos e sentimentos são maus. Não pode. Vamos ver Lucas capítulo 10. Muito conhecida esta passagem. Eu estou caminhando para o encerramento. Lucas capítulo de número 10. Parábola do bom samaritano. Os irmãos já a conhecem, mas vamos comentá-lo. Lucas capítulo 10 é o mesmo trecho que nós lemos lá em Mateus, agora escrito de uma outra forma pelo evangelista Lucas. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando ir, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Talvez você me pergunte: pastor, quem é o meu próximo? Se eu tenho que amar a Deus e ao meu próximo, quem é o meu próximo? Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retirando, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lado. De igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que o mais gastares eu te pagarei quando voltar. Olha aqui para mim, vocês lembram da mulher samaritana? João 4, quando Jesus fala com ela no poço de Jacó, qual é a primeira coisa que ela diz para ele? Como é que, sendo tu um judeu, pede de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Por que aquela mulher disse aquilo? Porque os samaritanos e os judeus, irmãos, eram intrigados, como diz no Nordeste, de sangue à força. Não se comunicavam, não se falavam. Não existia relacionamento entre o judeu e o samaritano. Os samaritanos construíram um templo para adorar a Deus em Samaria. Eles não iam a Jerusalém adorar.
E os judeus não aceitavam que o samaritano fosse a Jerusalém sujeito a ser morto. E este homem, que era um judeu, ia descendo de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi salteado, roubado, espancado e jogado na beira do caminho e foi desmaiado. A Bíblia diz que estava meio morto, quer dizer, estava desmaiado. Olha aqui para mim. Ei, quando aquele homem estava à beira do caminho, jogado, meio morto, a primeira pessoa que passa um sacerdote judeu, da mesma nacionalidade daquele homem. Mas quando viu aquele homem na beira do caminho, o que ele fez? Se afastou e foi embora. Irmão, da mesma nacionalidade, professando a mesma fé, servindo ao mesmo Deus. Depois passou um levita. Levita não é só quem canta. Levita, existia várias classes de levitas: cantores, porteiros, escrivãos e tantos outros. Passou um levita. Quando viu aquele homem, levita também judeu, trabalhava no templo, servia no templo, viu o homem, passou de lado. Da mesma nacionalidade, do mesmo povo, servia ao mesmo Deus, a mesma fé. Aí a Bíblia diz, e aí veio um samaritano, que não falava com os judeus, que não se comunicava com os judeus. Ou seja, eles eram o quê? Inimigos. Eram inimigos. Só que quando aquele samaritano, que era inimigo do judeu, o judeu que estava jogado meio morto, inimigo do samaritano, quando aquele samaritano viu aquele judeu jogado à beira do caminho, que era seu inimigo, ele poderia ter passado de lá e dizer: é um judeu, que morra. Não. A Bíblia diz que ele desceu da sua cavalgadura, pegou vinho, lavou as feridas, porque naquele tempo se lavava feridas com vinho. Depois passou azeite, juntava com azeite para ajudar a sarar. Mas não deixou o homem jogado na beira do caminho. Desceu do seu cavalo, pegou aquele homem, colocou na sua montaria, levou aquele homem para um hotel, se fosse hoje um hotel, ou uma pensão. Aqui fala hospedaria. Colocou o homem na hospedaria, disse ao dono da hospedaria: cuida desse homem, eu preciso viajar, vou deixar aqui 2 dias pago. Vou deixar 2 dias pago, cuida dele. Eu vou viajar quando eu voltar. Se ele precisar não se recuperar, precisar ficar mais alguns dias aqui, quando eu voltar eu pago os dias que ele ficar. Quem é meu próximo? Diga comigo: meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Pode ser seu amigo ou seu inimigo. O seu próximo é aquele que precisa de você. Glória a Deus. É aquele que precisa de você. Este é o seu próximo. E é o segundo mandamento, semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, por que é que alguém diz: é difícil, pastor, amar o inimigo ou ajudar o inimigo? Sabe por que é difícil? Porque o amor de Deus ainda não está no teu coração. Você é crente, mas não tem ainda o amor de Deus. Não tem o amor de Deus ainda. Pode ainda vir a ter, mas não tem. Por isso que você tem dificuldade de perdoar o inimigo, de orar por ele, de ajudar o inimigo que está jogado meio morto à beira do caminho e foi te pedir ajuda, e você não pôde ajudar, não conseguiu ajudar, porque não tem o amor de Deus no coração. Aí estamos na igreja honrando a Deus com os lábios, mas na hora de praticar a palavra, não pratica. Ah, pastor, mas não é fácil, porque o egoísmo prevalece, o orgulho prevalece. Sempre que o orgulho falar mais alto, você nunca vai conseguir ajudar seu próximo, aquele que precisa. Você não vai sair procurando aí quem precisa de você. Não vai. Mas se ele precisar de você,
se você tem o amor de Deus derramado no seu coração, você vai se mover de compaixão, como Cristo se moveu de compaixão por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui: quem afirma ser cristão, mas tem um coração insensível diante do sofrimento e da necessidade dos outros, demonstra que não tem a vida eterna em si mesmo. Eu já disse que existe uma diferença, irmão. Salvo tem sobrenome. Ah, eu sou crente. Agora a pergunta é salvo? É salvo? Porque se eu afirmo ser cristão, mas eu sou insensível, e hoje nós estamos vivendo um tempo de insensibilidade, né? Como diz lá no Nordeste, cada um hoje está olhando para o seu umbigo, né? Cada um está olhando para o seu balde, para encher o seu balde. Quer saber, pastor, eu lá quero saber, pastor, que importa que eu chegue lá, eu quero saber o rastro que fica para trás. Esse não é pensamento cristão. Não é. Quero saber quantas pessoas eu vou deixar caídas para trás. Não, não é. Você não precisa disso. O cristão não precisa disso. O verdadeiro cristão não precisa criar atalhos, não precisa matar ninguém, não precisa puxar o tapete de ninguém. Se ele for fiel a Deus, Deus vai criar as circunstâncias favoráveis a ele, ele vai dar vitória, ele vai criar as situações favoráveis. Aleluia. Não precisa você orar para Deus matar ninguém. Se Deus tiver um local para te colocar você, Deus vai te colocar lá. Bendito seja o nome do Senhor. Está na Bíblia. Na Bíblia. Está na palavra de Deus. Ó, abra por favor Marcos 12:33. Vem ficar correndo aí, irmão, atrás de profecia, irmão. Põe a palavra de Deus em prática. Vai ser bem mais fácil as coisas acontecerem na sua vida. Bem mais fácil. Marcos 12:33. É a mesma passagem, agora escrita por Marcos. Então, cada escritor escreveu com uma ótica diferente. Marcos colocou uma coisa aqui que Mateus não colocou e nem Lucas. Marcos 12:33. Assim como eu 32, assim, o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. Olha aqui o que Marcos diz: é mais, vou dizer, é mais, vou repetir de novo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. É mais do que jejuar 30 dias, 40 dias, viver na igreja, montar uma tenda na galeria. Amar a Deus e o seu próximo é mais do que holocausto, é mais do que sacrifício. É por isso que tem gente que sacrifica e não recebe nada, porque não vive os dois mandamentos. E a Bíblia diz que amar a Deus e o próximo é mais do que holocausto, mais do que sacrifícios. Agora, quem ama a Deus e o próximo também faz sacrifícios. Então, isso é muito sério, muito sério, porque estes são os dois grandes mandamentos, os dois maiores mandamentos. Não foi o pastor Arnaldo que disse, não, foi Jesus quem disse, né? Então, irmãos, vamos pôr em prática. Amar, eu já disse aqui que amar é muito mais do que um sentimento, é uma decisão. A pessoa decide perdoar, decide amar, decide ajudar. É uma decisão, uma decisão.
Então aqui está. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu creio na palavra de Deus como ela está, por isso que eu ensino como está. Porque é assim, né, que a palavra de Deus é aplicada e deve ser aplicada. Agora, a responsabilidade é sua de querer aplicá-la ou não. Mas aqui está a palavra de Deus. Amar a Deus é o próximo, mais do que sacrifício. Né? Mas pastor, vai comparecer diante de Deus, alguém comparecerá diante de Deus, quem sabe para prestar contas no dia do juízo final. Mas Senhor, eu não perdi um culto, Jesus. Eu estava em todo culto, Jesus. Eu ia no ciclo de oração, Jesus. Meu irmão, obedecer esses mandamentos do Senhor é mais do que sacrifício. Jesus quer muito mais, Jesus quer muito mais do que nós obedeçamos os seus mandamentos, do que Ele ofereça sacrifício. Muito mais que obedeçamos os seus mandamentos. Ele escreveu lá em João: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Então guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar a Deus. É claro, irmão, isso é uma decisão sua. Jesus não vai te forçar a nada. Ele diz: eis que eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com você, você comigo. Terei comunhão com você, você terá comunhão comigo. Eu não sei se tem aqui, mas vou falar, né? Que não é inadmissível uma pessoa congregar numa mesma igreja e não falar com um irmão. Eu não sei se tem, mas não conversar com um irmão. Aí eu congrego naquela igreja lá, mas eu não vou com a cara daquela igreja. Eu acho que eu vou até mudar de igreja. Muda mesmo. Muda mesmo. Impossível. Vamos orar, irmãos, para Deus repreender esse sentimento egoísta que habita no coração dos homens, no coração dos seres humanos, o orgulho, a altivez. Nos humilharmos na presença de Deus, pedirmos a Deus humildade para praticarmos seus mandatos. Feche os seus olhos. Sair do seu lugar para minha situação, o Espírito vai fugir de vocês. Aqui para apontar a vida de ninguém, porque eu não conheço a vida. Eu ministrei a palavra que Jesus me mandou ministrar esta noite. Glória a Deus. Vou esperar você orar.
se relacionar. Compartilha, meu Deus. Senhor, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo tenha liberdade do nosso Deus nesta noite. Glória a Deus para quebrar correntes, para quebrar barreiras, para tirar impedimentos. Que possamos vencer o egoísmo, que possamos vencer o orgulho, Senhor. Na autoridade do teu nome, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, teu sangue tem poder, Jesus. Tudo que quebra a unidade na igreja, tudo que quebra a união na igreja, no poder e autoridade do teu nome nesta noite. Repreenda o inimigo, repreenda o mal, repreenda o adversário. Entra com providência nos lares das famílias, nas casas, meu Senhor. No poder e autoridade que há no nome soberano de Jesus. Deus da glória. Oh, aleluia. Milagre nosso sabor nesta noite de Jesus. Nos ajuda a vencer o eu, a nós mesmos. Quantas vezes o Senhor nos confronta, como o Senhor confrontou a Pedro, Pedro e diante. E o Senhor está perguntando para nós também. Oh Deus, Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, a quem nós adoramos nesta noite. Cure-nos, Deus, cure a sua igreja, cure o seu povo. Começa pela minha vida, pela minha alma, Senhor, pelo meu ser. Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, em nome de Jesus. Deus, glória. Muito obrigado, nós te agradecemos nessa noite por tudo. O nome poderoso e soberano de Jesus, meu Pai. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Graças nós te damos nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém essa noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém em nosso meio que ainda não é crente, quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Temos alguém em nosso meio que ainda não é crente, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então por esta alma aqui nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós te apresentamos este nome nesta noite. Vemos diante do teu altar, Pai. Ministramos sobre a sua vida, na autoridade do teu nome, Pai. Nós ministramos sobre ele e ordenamos, ó Pai, que todo mal seja destruído, Pai. Perdoa seus pecados, meu Senhor. Escreve o nome dele no livro
dentro da vida do Cordeiro, liberta completamente para a tua glória, Senhor. Opera um milagre na sua vida que somente o Senhor tem poder de operar, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Deus te abençoe.